Salmo 128. Diz assim a palavra de Deus, cântico de romagem, verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Antes de orarmos, gostaria de compartilhar algo com a igreja. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito. E por que eu digo isso? Porque sempre antes de subir ao púlpito, eu faço uma breve oração. E hoje nós cantamos a seguinte canção, né? Aqui viemos te adorar. Vamos adorar a Deus. E em especial, vou destacar aqui um refrãozinho aqui, que é o seguinte: em nossas vidas no altar de Deus, confirme a nossa oração. E quando eu fazia a minha breve oração, e a música nem tinha chegado nessa parte, e confesso que eu estava ali focado nessa minha breve oração antes de subir ao púlpito, eu orei o seguinte, eu disse: Senhor, me encha do teu Espírito. Use da minha vida, Senhor Deus, para que famílias sejam transformadas e abençoadas. E eu terminei, a igreja cantou, confirme as nossas orações. Meus irmãos, precisamos estar sensíveis à voz do Espírito. E eu gostaria de orar neste momento. Fechem os olhos e oremos ao nosso Deus. Santo Deus, Tu que habitas, ó Pai, em nosso meio, o Senhor se faz presente aqui, ó Pai. O Senhor se importa com as famílias. O Senhor se compraz, tem alegria, Senhor Deus. Ah, Senhor, o nosso desejo é que nesta manhã a Tua palavra, ó Deus, traga mudança em nosso lar, para que venhamos ser abençoados por Ti e que através das nossas famílias possamos abençoar aqueles que estão em nossa volta, ó Pai. Senhor, abençoe este momento, confirme as nossas orações, ó Pai. Seja, Senhor Deus, o nosso amparo, ó Pai, a nossa rocha, sobre a qual a nossa família esteja fundamentada, bem alicerçada, ó Pai. Senhor Deus, nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. O Senhor fala pelos louvores, o Senhor fala através da palavra. Por isso, Senhor Deus, tire do nosso coração tudo aquilo que barra a voz do Espírito, ó Pai, para que sejamos transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, antes de analisarmos o Salmo 128, algumas considerações são importantes. Como nós aprendemos na última aula com o pastor Danilo, o Salmo 127 e o Salmo 128, eles se complementam, eles se encaixam perfeitamente. Como nós vimos, o Salmo 127 aponta para Deus como o causador de todo bem que ocorre aos seus servos. E hoje, pela graça de Deus, através do Salmo 128, nós veremos a ação bondosa e soberana de Deus na vida dos seus servos. Também nós podemos destacar que nessas comparações existe também uma diferença entre esses salmos. Se de um lado o Salmo 127 mostra que a autossuficiência humana causará frustrações e insatisfações, do outro lado,
o Salmo 128 revela que uma vida que teme a Deus resulta em um viver contente, feliz, satisfeito, realizado. Por exemplo, o Salmo 127 diz que será inútil edificar uma casa ou vigiar uma cidade, levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, se o Senhor não intervir, se o Senhor não agir em favor. Já o Salmo 128 diz que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele será muito feliz, tudo irá bem com ele, e ele comerá do fruto do seu trabalho, ele será realizado, feliz. Por essa razão, então, o Salmo 127 e 128, eles se complementam, e nós devemos olhar para estes salmos com grande estímulo para um viver cristão, para um viver que agrada a Deus. Além disso, um outro detalhe a respeito do Salmo 128, conforme nós aprendemos com o pastor Danilo, ele faz parte daqueles salmos chamados salmos de romagem ou salmo de peregrinação. Conforme nós já aprendemos, estes salmos eram cantados pelo povo de Israel quando o povo se dirigia para Jerusalém para adorar, cultuar a Deus. Nesse sentido, o Salmo 128 era um hino bem pertinente para este momento, porque o foco deste salmo, deste cântico, é mostrar que as bênçãos do Senhor vêm sobre as nossas casas e atinge, impacta as pessoas que estão em nossa volta. Então veja, aquilo que começa dentro, sai para fora. Então, pensa agora no contexto. À medida que cada família de Israel saía de sua casa para adorar a Deus em Jerusalém, louvando, orando ao Senhor nas ruas, essa ação representa justamente a ideia deste salmo. Deus abençoa a família e ela sai para abençoar. E é o que nós vamos ver aqui nesta manhã. E antes de entrarmos no nosso estudo, no assunto de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta para toda a igreja. Por que você quer ser abençoado? Reflita. Por que você quer ser abençoado? Essa pergunta, ela já revela um egoísmo. Nosso egoísmo. Porque geralmente nós queremos ser abençoados visando apenas uma satisfação própria, visando somente o bem próprio. Geralmente, quando nós pensamos em ser abençoados, o que vem em nossa mente? Riquezas, dinheiro. Ai, Senhor, me abençoe. Eu acho R$1.000 no chão. É assim, não é verdade? Ainda mais quando você vai fazer compras, fica olhando no chão do mercado, vai que você encontra ali um dinheiro perdido. Mas o problema não está no dinheiro. A pergunta é, por que você quer que Deus te abençoe com o dinheiro? Qual é o propósito disso? Quando nós pensamos em bênçãos, nós também pensamos em, Senhor, me abençoe, eu quero ter uma casa bem grande, bonita, eu quero ter carros, uma boa saúde. Veja, nosso coração, ele é egoísta. Quando nós falamos em bênçãos, então nós automaticamente já pensamos em riquezas, bens, saúde, porque o nosso preconceito de bênção, ele está distorcido,
ele está adulterado. E veja, nós, meus irmãos, estamos mais influenciados com a teologia da prosperidade do que nós possamos imaginar. Porque é isso que a teologia da prosperidade ensina. A bênção do Senhor está ligada com o quê? Com riquezas. Olha, dá 10 que você vai ganhar 1.000. Faça um voto com Deus, e Deus, Ele vai te prosperar, Ele vai te fazer rico, a sua empresa vai prosperar, você vai ter casas, carros. Mas sabe qual é o problema disto? Desse preconceito errado sobre bênção, é que nós não conseguimos ver nas coisas simples as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Vou repetir. O problema disso é que nós não conseguimos ver nas coisas simples as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Nessa ânsia, nesse desejo de querer mais, porque bênção é isso, é ter em abundância. E nessa ânsia, a gente deixa de olhar para as coisas simples, para aquelas coisas que Deus nos abençoou. Quer um exemplo disso? O sorriso de uma criança. Vamos lá, do seu filho. O sorriso do seu filho. Você consegue ver que isso é uma bênção? Como assim uma bênção? Meus irmãos, muitas crianças têm o seu cérebro afetado por sequelas, por doenças, que não conseguem interagir, não conseguem olhar para o rosto dos pais e sorrir. Então sim, o sorriso de uma criança é uma bênção. Deus te abençoou com filhos que sorriem. Porque muitas crianças não podem fazer isso. O fato de você acordar pela manhã, isso é uma bênção. Mas infelizmente, bênção para nós é o quê? Eu quero mais dinheiro, eu quero ter casa, eu quero ter uma boa saúde. E os propósitos são totalmente egoístas. Então, a pergunta fica: por que você quer ser abençoado? Guardem isso. Somos abençoados para abençoar. Eu vou ler e os irmãos repetem. Somos abençoados para abençoar. Meus irmãos, isto é o que o Salmo 128 vai nos ensinar. O motivo de nós sermos abençoados não é outro senão para abençoar. Deus nos abençoa para que venhamos ser uma bênção. E essa verdade eu aprendi desde criança com o meu pai. Porque eu lembro muito bem que quando o meu pai ele fazia a compra do mês, e não era uma compra grande, era uma compra simples, mas eu lembro quando nós chegávamos em casa, meu pai colocava a compra sobre a nossa mesa da cozinha, a gente ficava ali em volta da mesa e orávamos. Meu pai orava, ou ele pedia para que alguém orasse, e a oração era a seguinte: Senhor, obrigado por abençoar o trabalho do meu pai, porque é por causa do trabalho que a gente tem esses alimentos. Obrigado por abençoar a nossa família, sempre suprindo a nossa necessidade. E um outro pedido: Senhor, que nós também possamos abençoar, através dessa compra, outras pessoas. Quando recebemos visitas, elas desfrutam dessa compra, ou até mesmo doar algo da nossa compra para alguém. Então essa é uma verdade que eu aprendi desde criança com o meu pai, eu louvo a Deus por isso. E meus irmãos, essa verdade que somos abençoados para abençoar, é bíblico. Nós veremos isso no Salmo 128, mas o Novo Testamento nos ensina sobre isso também. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6 em diante,
é um retrato dessa verdade. Por que que Deus nos dá semente? Por que que Deus, Ele nos abençoa? Para que nós venhamos a abençoar outros. E assim, Paulo diz, o nome de Deus é glorificado, exaltado. Então, pensando nisso, o assunto da nossa aula de hoje é Salmos do Lar, a bênção divina. E eu gostaria de ler o verso 1, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado significa muito feliz, muito contente, Esther, muito satisfeito, Natan. Bem-aventurado. Nós gostamos dessa palavra, felicidade. Mas o que é felicidade? O que é felicidade para você? Talvez muitos resumem felicidade a um mero sentimento de alegria. E essa felicidade normalmente está condicionada a coisas boas, prazerosas. Por exemplo, quem aqui não gosta de ganhar presentes? Ainda mais quando não é o seu dia de aniversário. Quem não gosta? Todo mundo. Porque presentes, amizades, amor, piadas, dinheiro nos fazem felizes. Promoções nos trazem alegria. Entretanto, a felicidade não está no objeto em si da nossa felicidade. A felicidade não está no dinheiro em si. A felicidade não está no presente em si. Mas naquilo que o nosso coração tem como valor. Eu vou dar um exemplo para que fique mais claro o que eu acabei de dizer. Ganhar presente é bom? Sim ou não? Sim, mas quem nunca ficou triste por receber um presente em um amigo invisível? Você dá um presente bonito, bom, caro, e aí você recebe um presente, sei lá, um sabonete de gaveta, né? Aquele sabonete que é para deixar lá na gaveta, para dar cheirinho na roupa. Ou você ganha uma toalha bordada com seu nome. Então, presentes são bons, mas se não for do seu gosto, não vai trazer alegria. Da mesma forma, piadas são engraçadas, né? Piadas são engraçadas, mas tem piadas que são do pastor Luciano, né? Brincadeira, eu coloquei aqui. Mas existem piadas engraçadas e piadas que não são tão engraçadas, né? Então, os irmãos conseguem compreender que felicidade está ligado com o nosso coração. Tem a ver com o nosso coração, com o nosso gosto, com aquilo que nós temos prazer, satisfação. Mas se perguntássemos, por que o dinheiro te traz alegria? A resposta certamente seria, porque eu posso comprar o que eu quiser. Por que presente te traz alegria? A resposta seria, se for do meu gosto, me traz alegria porque eu ganhei algo que eu gosto. Piadas são boas porque é do meu gosto, assim também as amizades. Então repare que a felicidade tem a ver com as inclinações do nosso coração, com o nosso gosto, com o nosso prazer, com o nosso contentamento. E é por isso, meus irmãos, que essa forma de enxergar a felicidade faz com que nós a limitemos. Porque a felicidade, nós a enxergamos apenas aquilo que visa os nossos interesses. E ao fazermos isso, perdemos de vista o fundamento da nossa alegria. O fundamento da nossa felicidade. A felicidade, ela não deve estar fundamentada em nossos interesses, mas
para experimentarmos da verdadeira felicidade, de uma felicidade completa, a nossa felicidade deve estar fundamentada em Deus. É a partir desse sólido, desse firme fundamento, é que nós vivenciamos a verdadeira alegria. É isso que o verso 1 do Salmo 128 nos ensina. Bem-aventurado, feliz, muito alegre, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Repare que não é uma alegria que visa os próprios interesses, mas é uma alegria que tem a ver com a vontade de Deus, com o interesse de Deus, com os seus caminhos. Um homem feliz, quando teme a Deus, ele é feliz quando ele teme a Deus e anda nos seus caminhos. E essa felicidade não é qualquer felicidade, mas uma bem-aventurança que somente aqueles que conhecem a Deus, que foram salvos por Deus, que temem a Deus e andam nos seus caminhos, que desfrutam dela, que experimentam dela. O mundo não desfruta dessa felicidade, somente daquela que é limitada, passageira, somente aquela que visa os próprios interesses, aquela que é momentânea, uma felicidade que é acompanhada no final de solidão, de desespero, ressaca, inveja, ciúmes, depressão, desânimo. Mas a felicidade do cristão é uma alegria que está alicerçada em coisas eternas. Ela não quebra, ela não desmancha com o tempo, ela não apodrece, ela não se perde, ela não é demolida, porque o temor do Senhor e os seus caminhos jamais passarão. É por isso, esta é a razão. A felicidade do cristão está alicerçada em coisas eternas. Com o temor do Senhor, o salmista tem em mente, conforme nós aprendemos com o pastor Ricardo, no Salmo 112, com o temor do Senhor, o salmista ele está pensando tanto no aspecto de reverência, respeito, como também um aspecto de intimidade, amor. Sendo assim, o temor do Senhor, ele envolve o autoconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. Saber que Deus é transcendente, justo, santo, todo-poderoso, requer de nós reverência, temor, respeito, pois somos carnais, pecadores, mas, apesar dessa nossa insignificância, Deus, o próprio Deus, Ele usou de graça e misericórdia, e nesse sentido somos chamados a nos colocarmos diante de Deus em temor, em amor, em alegria, em satisfação, em gratidão. Então tudo isso envolve o temor do Senhor. E por que isso é motivo de alegria? Nós veremos nos versos adiante que aquele que teme a Deus, ele é abençoado por Deus. Mas antes de olharmos essas verdades, nos versos seguintes, eu gostaria de pensar o motivo da alegria no temor do Senhor. Temer ao Senhor é andar nos seus caminhos, conforme diz o verso 1. Essas duas coisas são inseparáveis, elas caminham juntas. Temer a Deus é andar nos caminhos de Deus. E os seus caminhos, o salmista tem em mente a lei do Senhor, os seus mandamentos, a sua palavra. Salmo 119, que inclusive é um salmo que exalta, que engrandece a lei de Deus, as palavras, os mandamentos do Senhor. Logo no verso 1, o salmista diz: feliz os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Então este é o mesmo pensamento
do Salmo 128, verso 1. Há felicidade no temor do Senhor, no temor do Senhor, na palavra do Senhor, nos seus caminhos, porque a palavra de Deus é a bússola da alma humana, é na palavra de Deus, na sua lei, na sua vontade revelada, que o homem ele encontra vida, esperança, ânimo, contentamento. Sim, a palavra do Senhor é mais doce ao paladar do que o mel, ela é mais preciosa do que ouro e prata. É através da palavra de Deus que o homem, ele pode viver de forma agradável, de forma santa, justa e piedosamente. É através da lei de Deus que o homem, então, encontra felicidade. É na palavra de Deus, no temor do Senhor, que o homem encontra felicidade. Meus irmãos, este verso nos chama a experimentar a verdadeira alegria. E aqui nós podemos fazer as primeiras implicações nesta manhã. Primeiro, quanto à verdadeira alegria. Veja, existe uma condição. Não é qualquer pessoa que experimenta essa verdadeira alegria. Se você que está aqui nesta manhã, ouvindo essas palavras, se você ainda não conhece a Deus, se você não creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero te dizer que a alegria que você sente é momentânea, passageira, e o fim dela, como eu disse, ela sempre vem acompanhada de solidão, depressão, desânimo. Mas eu quero te oferecer uma alegria eterna, que se encontra no temor do Senhor, no Evangelho, na palavra de Deus, em Cristo Jesus. Creia em Jesus Cristo e você experimentará dessa verdadeira alegria. Há uma condição para experimentar essa alegria completa, somente em Deus. Somente nos caminhos do Senhor. Portanto, se arrependa dos seus pecados, venha para a luz, ore para que o Espírito Santo converta o rumo da sua vida, para que você prossiga nos caminhos do Senhor. E para você que é cristão, essa felicidade, como eu disse, não deve visar os próprios interesses, mas o interesse, a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? O que Deus quer de nós é um viver debaixo do temor do Senhor. E temer ao Senhor é viver à luz da perspectiva divina. É tomar decisões de acordo com a sua vontade, de acordo com o Evangelho, aquilo que a palavra de Deus diz. Na escola, no trabalho, entre a vizinhança, lembra? Somos chamados, somos abençoados para abençoar. É a sua família temendo a Deus, andando nos caminhos do Senhor, que você será uma bênção. Você experimentará também dessa alegria, essa alegria completa. Então esse é o viver debaixo do temor do Senhor. E também somos chamados a viver em conformidade com os caminhos do Senhor, em conformidade com aquilo que Deus deixou para nós. Meus irmãos, nós fomos criados com esse propósito, para glorificar a Deus e para experimentar de plena comunhão com Deus. O pecado, ele afetou isto, e os irmãos não podem perder o foco dos nossos estudos aqui, que é a teologia bíblica da família. E nós vimos aqui nas primeiras aulas que o pecado afetou esse relacionamento do homem com Deus, da família, do propósito familiar. Mas aqui nós encontramos um estímulo, uma exortação para voltarmos para os trilhos,
para andarmos em conformidade com a palavra de Deus. E andar nos caminhos do Senhor é saber que em tudo, meus irmãos, em cada pensamento, Tiago, em cada ação nossa, Emerson, devemos saber que Deus, Ele é o nosso companheiro. Nós estamos seguindo as suas pegadas. Isso é andar em conformidade nos caminhos do Senhor. Então, essas verdades nós vimos aqui no Salmo 128, mas nós também encontramos respaldo no Novo Testamento. Porque, por exemplo, Colossenses capítulo 2, verso 6 diz: assim como recebeste Cristo Jesus, o nosso Senhor, assim andai nele. Portanto, se nós confessamos que Cristo é o Senhor da nossa vida, que Jesus é o nosso Salvador, devemos viver em conformidade com essa confissão, porque da mesma forma que recebemos a Cristo, devemos andar nele. Colossenses capítulo 3, verso 17 diz: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então todas as nossas ações, todo o nosso proceder deve levar isso em conta. Devemos viver em conformidade com os caminhos do Senhor, temendo a Deus. E veja, uma vez que a nossa felicidade, então, ela é redirecionada, apontando, então, para o fundamento correto, a saber, não os nossos próprios interesses, mas, de acordo com a vontade de Deus, todas as coisas, elas são impactadas por essa felicidade. Todas as coisas, especialmente a família. Deste modo, meus irmãos, a felicidade está em andar sobre as pegadas da lei de Deus. Este é o caminho da felicidade. E vejamos agora, Davi Merck, ele diz: quem anda com Deus é abençoado para abençoar toda a família. Então, conforme eu disse, Deus, Ele nos abençoa. E essa bênção, ela é passada para aqueles que estão ao nosso redor, especialmente a nossa família. Leia comigo, verso 2 e 3, que diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Então repare, diferente do Salmo 127, que apresenta a consequência de um viver sem o favor de Deus, não é isso? Se o Senhor não edificar, em vão trabalha aqueles que edificam a casa, em vão vigia o sentinela. Mas aqui nós vemos Deus sendo favorável. O homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos, ele é abençoado. Ele colhe dessas bênçãos, deste fruto. O seu trabalho não é penoso. Veja, ele não come o pão que penosamente granjeaste com o suor do seu rosto, mas ele encontra deleite com o seu trabalho, ele é feliz. Tudo vai bem, ele come do trabalho das suas mãos. Então veja que esta bênção, que começa num chamado pessoal, ela se expande para dentro da sua casa, alcançando toda a sua família. E a figura aqui é do pai, é do homem que teme a Deus. Então o homem que teme a Deus, ele abençoa toda a sua família. A sua casa é alicerçada sobre a rocha, sobre o temor do Senhor. Jamais ela será abalada, porque Deus é quem a sustenta. A sua esposa, o salmista diz, ela é abençoada. É como a videira frutífera.
A videira é um símbolo de prosperidade. As uvas, além de ser um alimento apreciado pelo povo de Israel, também eram usadas para confecções de vinhos. E os vinhos em Israel tinham uso medicinal. Então, naquela época, o vinho era de muito valor, além de estar associado com a alegria. Então, sendo assim, a esposa do homem temente a Deus, ela é como a videira, ela é próspera, não porque possui riquezas, mas porque ela é talentosa, prendada, abastecida, produtiva no lar. Motivo de grande alegria e de bênção para o seu marido, para o marido que teme a Deus. Mas o ápice dessa comparação da mulher com a videira aqui neste salmo está relacionado com a descendência numerosa. São os filhos do seu ventre. E naquela época, descendência numerosa é sinônimo de prosperidade, de que Deus está abençoando. Hoje, infelizmente, é sinônimo de maldição. E talvez por isso que nós olhamos para este verso com um certo preconceito. Será que está falando de filhos mesmo? Porque infelizmente, por causa da nossa sociedade, ter filhos é maldição. Mas naquela época, era sinônimo de bênção. Deus, Ele está abençoando aquele que tem uma descendência numerosa. Então, a bênção que começa no homem, se expande para a sua família, a sua esposa, ela é frutífera. Então não podemos mudar o sentido do texto. A esposa frutífera é a mulher, é a esposa que gera filhos. Amém? Então essa afirmação ela está de acordo com o Salmo 127, conforme nós aprendemos na última exposição com o pastor Danilo. Herança do Senhor são os filhos. E feliz, bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. Então os filhos são heranças, são bênçãos do Senhor. Agora veja, o texto também diz que os filhos são abençoados. Eles são como rebentos da oliveira em volta da mesa. Ou seja, são filhos fiéis, que estão ali em comunhão, eles são unidos, são como o rebento, como o broto da oliveira. E a comparação aqui com o broto é para evidenciar o vigor, vitalidade. E naquela época também, a oliveira era sinônimo de prosperidade, porque além do vinho, o azeite, que era extraído das azeitonas da oliveira, era um alimento valorizado pelo povo de Israel, era de grande valor. Então, meus irmãos, o que o salmista quer evidenciar com essas comparações aqui neste verso, é que a prosperidade do homem está no lar, está na sua família, está na sua esposa, nos seus filhos. Lembra como eu iniciei aqui o estudo, perguntando por que você quer ser abençoado? E eu falei da nossa forma errada de entender bênção. E eu disse, o motivo pelo qual a gente deixa de olhar para as coisas simples que Deus nos deu, é porque nós estamos tão gananciosos, tão cheios de vaidade, que nós queremos mais e queremos alcançar coisas tão superiores, e deixamos de olhar para a bênção de Deus na própria esposa, no trabalho que ela faz, nos filhos que estão em volta da mesa. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Por isso, então, que o salmista, ele compara o vinho e o azeite, que eram alimentos riquíssimos em Israel, com a esposa e com os filhos, evidenciando que a verdadeira prosperidade do homem que teme a Deus se encontra no lar. E diante desse retrato, então, o salmista, ele clama: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E se nós olharmos
o verso seguinte, a fonte, a origem desta bênção é o Senhor. É o próprio Deus quem abençoa, quem faz o homem feliz, realizado, bem-aventurado. É o que o verso 1 diz. O homem é feliz porque ele teme a Deus e anda nos seus caminhos. E ele é feliz porque Deus abençoa ele. Deus dá a ele um trabalho digno, uma família próspera. Deus, ele estende a sua mão sobre o homem que teme a ele, para o abençoar, para prosperar, para curar, para ser com ele. Tudo irá bem. Ele será feliz. Seus filhos serão impactados. A sua esposa será influenciada pela vida do homem que teme a Deus. Se o Salmo 127 nos mostra que o homem, ele carece da graça de Deus, pois se o Senhor não edificar a casa e não vigiar a cidade, em vão trabalham aqueles que se esforçam para isso. Nós vemos aqui no Salmo 128, então, Deus abençoando aqueles que depositam a sua vida nas mãos do Senhor. Então, como nós podemos perceber, este verso nos mostra que o homem que teme a Deus, ele é abençoado. Nós podemos fazer implicações aqui desses versos para nós nessa manhã. Então, o homem que teme a Deus, ele é abençoado. Isso nos faz, primeiro, a ter contentamento com aquilo que Deus já nos deu. Seja feliz com aquilo que você já possui, porque aquilo que você tem é bênção. É simples, mas é bênção. Um trabalho simples é bênção. O sustento simples, eu como feijão, arroz e ovo, é bênção, porque isso muitas pessoas não têm. Se você tem uma roupa para vestir, se os seus filhos têm uma roupa, um cobertor nesses dias frios, isso é bênção. É simples, mas é bênção. Seja contente com aquilo que Deus te deu. Porque Deus abençoa o homem que teme a Deus. Talvez você não é feliz, não porque Deus não está abençoando, porque você está ganancioso, você está em busca de algo a mais. Isso é vaidade, precisamos tomar cuidado com isso. Falta de contentamento, ela ofusca a felicidade no cristão. Cuidado com isso, cuidado com isso. Seja feliz com o que você tem. Não despreze as coisas simples, mas dê valor. O fato dos seus filhos estar em volta da mesa, sentados, isso é bênção, isso é prosperidade. A sua esposa no interior da sua casa, trabalhando, cuidando da família, isso é bênção, isso é graça. Isso é motivo de alegria. Hebreus capítulo 13, verso 5, foi um texto que nós lemos com jovens, inclusive ontem, diz: contentai-vos com as coisas que tendes. Porque Ele tem dito, quem? Deus tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Meus irmãos, nós temos tudo. Temos tudo que precisamos. Ele é o nosso bom pastor. Ele é o nosso Pai amoroso, que está atento às nossas necessidades. Ele não deixa o justo carecer, passar por aflições. E se isso acontece, é que talvez o cristão perdeu de vista isso. Aí é necessária a aflição para que você lembre
de que nunca, jamais te abandonarei. Ele é com você. E o fato de termos Deus, isso é tudo para nós. Paulo disse isso em Filipenses, que ele sabe passar por privações, ele sabe passar por abundância, ele sabe passar frio, ele sabe passar por todas as coisas, e nisso ele é feliz, contente, porque todas as coisas ele passa, porque Deus é que fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Seja contente com o que Deus te deu. E saiba, você está caminhando nos caminhos do Senhor. Deus é com você. Deus é conosco. Uma outra coisa, observar as coisas simples da vida, então, é reparar que o seu trabalho é que dá o sustento para o seu lar. E, meus irmãos, muitas vezes nós não somos felizes com o nosso trabalho, é porque nós perdemos de vista a glória de Deus. Porque quando pensamos em trabalho, não pensamos mais naquilo que vai glorificar mais a Deus, mas naquilo que dá mais dinheiro. E é por isso que você é infeliz, porque talvez você faz o que faz, trabalha em certa profissão, em um ramo, mas você está ali porque você é interesseiro. Você está ali por causa de dinheiro, mas não é o que você gosta. Não é o seu chamado. Não é aquilo que Deus te chamou para fazer. E é por isso que você é infeliz. É por isso que você busca sempre mais. Mas quando nós tememos a Deus, e quando nós estamos sensíveis à vontade de Deus, nós olhamos para o nosso trabalho como sendo algo que Deus nos deu. É por isso que somos felizes. Pode ser um trabalho simples ou não, mas conforme nós vimos, o salmista, ele diz que o homem é feliz, tudo vai bem. Esse salmo também nos fala sobre felicidade, contentamento. Tudo irá bem, ele é feliz, e tudo irá bem. A gente não pode ter em mente aquele nosso preconceito errado sobre bênção. Nossa, tudo vai bem, então tem que ter dinheiro, tem que ter... Não. Tudo irá bem, às vezes na simplicidade. Lembrando, o que você já tem é bênção. Não esqueça disso. Uma família frutífera, uma esposa frutífera, filhos frutíferos, isso é bênção, isso que é a verdadeira prosperidade. Então, esta bênção, ela é vista dentro do seu lar, mas também ela deve se estender para fora, para aqueles que estão em nossa volta. Conforme eu disse, esse é o foco aqui deste salmo. Veja o que diz o versos 5 e 6. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Repare, aquilo que começa com um homem que teme a Deus, se estende para toda a sua casa, para a sua família, agora ganha proporções maiores. A bênção do Senhor sobre o homem temente a Deus, passa por Sião, alcança Jerusalém, até que haja paz em Israel. Do menor para o maior, as bênçãos de Deus se espalharão e tomarão toda uma nação. Isso é claro aqui. Começa com um homem, passa para a sua família, e o pedido, a oração do salmista é que o Senhor o abençoe desde Sião, passando para Jerusalém, para os filhos dos filhos. Não é só os seus filhos que vão ser abençoados, mas os netos, os filhos dos filhos. Paz sobre Israel. Você já parou para pensar nisso? Somos abençoados para abençoar. O que a sua família poderia impactar na sua rua, por exemplo? A sua família sendo uma bênção,
temendo a Deus, começa a influenciar o vizinho do lado, o vizinho da frente. Aí esses vizinhos começam a influenciar os outros. Quando vê a rua, o bairro, a cidade, até que toda a nação seja alcançada pelas bênçãos do Senhor. Começa no lar. Alguém disse, a família é a base de um país, de uma nação. É a família que desempenha um papel crucial, fundamental na formação do indivíduo. Educação, todos já conhecem, começa em casa. Mas infelizmente, vários sistemas políticos querem, inclusive, destruir isso. Comunismo, destruir a propriedade privada, abolição da família. Porque sabem que a família causa um grande impacto em uma nação. Tem uma grande influência. Porque de acordo com eles, o comunismo, elas possuem um pressuposto, uma forma de pensar judaico-cristão. Essa questão de estabelecer família, um lar que envolve uma propriedade. Além disso, podemos pensar no progressismo, que tenta destruir com esse fundamento, com essa base, dizendo que a figura paterna é opressora. O pai oprime a esposa, o pai oprime os filhos. Ideologias como o feminismo e outras querem destruir a família. Por isso que a minha oração nessa manhã foi para que Deus traga mudança, transformação nas famílias, para que nós venhamos e nós iniciemos um processo de mudança neste mundo. Porque este é o propósito de Deus. Ide pregai o Evangelho. Não podemos limitar as bênçãos somente dentro da nossa casa. É necessário abrir a porta, sair na rua, influenciar, expandir esta bênção. É por isso, meus irmãos, que essas ideologias vai contra este ensino. Como eu disse, o propósito de Deus sempre foi a expansão da sua glória. Nós vimos isso na primeira aula da nossa teologia bíblica da família, quando Deus cria o homem e a mulher, e Ele os abençoa para que sejam frutíferos, encha a terra da glória de Deus. Mas por causa do pecado, o homem falhou neste propósito. Deus então separa um povo para si, Israel, para que Israel seja uma luz no meio de um mundo em trevas, para que outras nações olhassem para Israel e falassem como Raabe, que o Deus de Israel é um Deus que tem sido com este povo, tem abençoado este povo. Este Deus tem que ser o meu Deus. Não há outro Deus igual. Mas infelizmente Israel também falhou nessa missão. É por isso que Deus, Ele envia o seu único filho, homem temente a Deus, homem que andou nos caminhos de Deus, totalmente justo, santo, perfeito, para que através de um homem a bênção se expandisse para as nações, através da igreja. Meus irmãos, a igreja não pode falhar, não pode ser negligente. Como eu disse, temos tudo o que necessitamos. Já fomos abençoados por causa de Cristo Jesus, homem sem igual, perfeito, santo, justo, que nos abençoou com uma salvação eterna. Temos o Espírito Santo que nos conduz neste caminho que devemos seguir. Debaixo do temor do Senhor, temos as Escrituras. Precisamos sair de dentro
das nossas casas, de dentro da igreja, e começar a influenciar a nossa rua, nosso bairro, a nossa cidade, até que o evangelho alcance todos, e todos saibam, e todos reconheçam que Jesus é o Senhor. Meus irmãos, não podemos negligenciar este chamado. Então há uma esperança nas famílias que temem a Deus, porque fomos abençoados para abençoar. Então este é o propósito de Deus, para nos abençoar. Então a pergunta fica: por que você quer ser abençoado? Por que você quer ser abençoado? Que a sua única motivação seja para que eu venha abençoar outras pessoas, para que outras pessoas desfrutem da bênção que eu fui alcançado, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém?